Setembro é considerado o mês de prevenção ao suicídio. A data foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção ao Suicídio e pela Organização Mundial da Saúde para chamar a atenção de governos e da sociedade civil para a importância do assunto. No Brasil, Setembro Amarelo é a campanha que marca o mês dedicado à prevenção ao suicídio. A campanha é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. O psiquiatra Rafael Menezes diz como identificar e ajudar pessoas com indícios de comportamento depressivo e suicida. E esse é um assunto muito sério, sabe? Eu sempre começo falando que o primeiro passo a ser tomado é quebrar o estigma, né? Depressão, muitas pessoas, inclusive, ouvem isso, né? Depressão não é frescura, né? Depressão não é falta de Deus, depressão não é coisa de gente fraca, né? Depressão é uma doença que deve ser levada muito a sério, inclusive. O primeiro passo, como eu disse, é quebrar esse estigma, esse preconceito contra a doença mental. Para isso, existem algumas campanhas, e eu cito principalmente a da ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que luta para tornar a psicofobia crime. E bem interessante isso, porque às vezes quando alguém na família diz que tem depressão, né, sempre há um familiar que às vezes vem criticar, né, vem dizendo que você é uma pessoa fraca, né, você é só uma fase, a vida ela é difícil para todo mundo, você já tentou não sentir esse vazio, né, frases desse tipo. E, enfim, e infelizmente essas frases às vezes reforçam um sentimento de culpa. As pessoas começam a criticar, a condenar, e quem sente depressão, de tanto ouvir, acaba acreditando no que essas pessoas falam, porque o principal sintoma da depressão, inclusive é um dos sintomas cardinais, assim, junto com a tristeza que dura, né, aquela tristeza que dura o dia inteiro, por mais de 2 semanas. A principal característica da depressão é a anedonia. Anedonia é uma palavra feia, mas o que significa isso? Anedonia é a perda de interesse. A pessoa perde o interesse até por aquilo que ela mais gostava de fazer. E, às vezes, o lugar mais seguro que ela encontra é a cama, é o quarto, onde, às vezes, ela vai ficar livre de julgamentos e livre dessas frases que eu sei que vêm, às vezes, na melhor das intenções, mas o que pode servir para mim, às vezes, não serve para o outro, né? Então, o primeiro pedido que eu peço para familiares e amigos, etc. Se tem alguém com depressão em casa, um conhecido, eu peço só para não julgar. A pessoa pode não acreditar, pode achar o que quiser, mas eu só peço para guardar isso para ela. Dr. Rafael Menezes explica também como o período da pandemia potencializou os transtornos mentais em algumas pessoas. O principal fator de risco, no caso, é tentativa prévia, né? Mas um dos principais fatores, abaixo deste, é solidão, sabe? São pessoas solteiras, a maioria é homem, solteiro. Nas estatísticas, as mulheres tentam mais, mas os homens são mais eficazes, sabe? Então, a taxa entre homens de suicídio é maior. Então, homens solteiros, que não têm família, né, sem filhos. Então, a solidão é um fator que, enfim, a pessoa que não tem o suporte social, seja familiar, seja dos amigos, ela tem um risco maior para o suicídio. E a pandemia vem, né, no sentido de, às vezes, essa questão do afastamento social, de não haver encontros, né? Às vezes essa restrição, enfim, que acabou fazendo com que nós distanciássemos de amigos próximos, etc. Isso contribui muito para a depressão, e não só para a depressão, para o início, para o surgimento, para a agudização da ansiedade, como também para o suicídio, porque entra aí um dos principais fatores de risco, né? A solidão, a ausência do suporte, seja familiar ou seja dos amigos, né? E nesse sentido eu sempre estimulo a gente, vamos ligar as câmeras, né? Vamos conversar, vamos rir um pouco, vamos tentar falar sobre outro assunto que às vezes não seja a pandemia, né?